Boa tarde, graça e paz. Deus abençoe a todos que estarão disponíveis assistindo esse vídeo. Eu senti no coração de postar aqui uma mensagem para o povo, né, da nossa igreja, da comunidade CBN. Quero agradecer a oportunidade dos nossos pastores da igreja, o pastor Jonas, a Josênia, o pastor Sandro e Alice, e agradecer a toda a comunidade da nossa igreja por estar atento às nossas postagens, aos nossos vídeos, né? E até o pastor Jonas pediu para nós ir postando algumas mensagens durante a semana, e hoje é domingo, estou aqui, eu quero ir sentindo no coração de postar uma mensagem, dizer alguma coisa em relação ao que estamos vivendo, né? Quero agradecer mais uma vez também a toda a nossa comunidade, né, que não somente tem comentado, assistido, mas também tem se movido para algumas ações, né, que tem acontecido na nossa cidade. Algumas irmãs que estão se movendo para algumas pessoas que já se encontram em alguma necessidade, e acredito que essa é a vontade de Deus para esse tempo, né? Esse é o momento da igreja mundial, né? Se mover e mostrar que realmente nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, que a gente não simplesmente só pregamos e falamos, mas vivemos isso no nosso dia a dia, na nossa prática cristã. Quero agradecer também ao Lindomar, o líder dos jovens, né, que ontem fez a sua postagem, né, que sua palavra foi muito edificante, foi uma bênção, né? Uma palavra bem direcionada para os nossos jovens ali. Agradeço ali as palavras que ele colocou ali aos pastores. Lindomar, nós estamos contigo. Deus abençoe, continue nesse lindo trabalho, né? E seguindo essa nossa caminhada, e o nosso líder, né? O nosso líder Jonatas, né? Tem nos inspirado, tem nos dado oportunidade. Então, graças a Deus por isso. Acho que é o tempo de nós crescermos, né, e avançarmos na fé e maturidade. Amados irmãos, o que poderemos falar e dizer, né, nesse tempo que estamos vivendo? E acredito que é um tempo único que estamos vivendo. É um tempo único não somente aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Eu vi autoridades de várias partes do mundo falando que isso é uma coisa nova, um vírus novo, né? Mas o interessante é que esse novo para a Escritura nunca foi novo, né? A Escritura sempre advertiu e falou que em épocas, até a consumação dos séculos, isso viria a acontecer, né? E quando isso acontece, a única instituição na Terra que tem sempre uma palavra, que sempre tem uma resposta imediata a essas situações. E se vocês forem estudar a história da igreja, como nós de fato já estamos estudando, né, nossos estudos, a história da igreja, a gente observa que a igreja, na verdade, é a única instituição que sempre, em todas as suas épocas, ela deu uma resposta em toda e qualquer situação que aconteceu no mundo. E é isso que eu acho interessante, porque isso é uma manifestação divina, é uma prova do amor de Deus e da manifestação divina na terra. E isso em todas as épocas, desde a queda do homem até hoje, Deus sempre deu uma resposta. E essa instituição, como ela é tão real e tão viva, e para nós que somos cristãos parece que é fácil perceber isso, né? Como ela realmente é verdadeira e existe, né? Observando a narrativa histórica, né? Além dos outros aspectos, que é a vivência da fé, né? A consciência humana, né? Como nós estudamos na palavra da última célula, né? Esses aspectos da realidade, da presença divina, mas esses fenômenos, né, que acontecem na humanidade, nossos dias a dias, isso eu acredito que tudo isso é a soberania de Deus para um propósito, né? Então a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra nesse sentido, uma palavra de fé, de conforto
e de esperança. Não há momento para nós termos pânicos. Eu estou falando de pânico. Nós, como cristãos principalmente, nós não deveremos e não devemos ser abalados por essas situações, porque isso já foi predito, isso já foi anunciado por Deus. E Deus, quando Ele fala apocalipticamente, quando Ele fala profeticamente, Ele está falando nesse sentido não de somente assustar ao crente, ao cristão, ao salvo, ao eleito em Jesus, para que ele realmente venha guardar a salvação e ser salvo, mas que ele venha a não só amedrontar, mas também gerar esperança e fé. Porque toda palavra divina profética é para gerar esperança e fé nos nossos corações. E eu estava estudando a Escritura e quero compartilhar com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 16, e eu quero ler a partir do versículo 28. Uma palavra bem interessante de Deus, né? Jesus aqui, nesses capítulos de João 15, 16 e 17, Jesus fala de uma forma profética. Fala de coisas que às vezes até os próprios discípulos, no momento que Jesus dizia, eles achavam bem complexa a palavra, não entendiam muito, porque era muito enigmático. Mas são palavras proféticas divinas. Então Jesus falando aos seus discípulos aqui no capítulo 16 e versículo 28, ele diz assim: eu vim do Pai e entrei no mundo, olha só, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observavam: eis que agora falas claramente e não através de linguagem enigmática. Isso aqui nós conseguimos entender. Agora temos a certeza de que tens pleno conhecimento de fato, pois nem é necessário que verbalizamos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus, né? Mas Jesus respondeu: credes agora? Olha o versículo 32. Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, que sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinhos, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tenha fé e coragem. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Olha só que palavra. Interessante esse debate entre os discípulos de Jesus, né? Que aqui eles acharam uma palavra que eles conseguiram compreender, uma palavra não tão profética. E eles dizendo aqui no final daquele debate, dizendo: verdadeiramente você veio de Deus. E aí Jesus indaga, responde eles e diz assim: mas vocês creem agora nisso, né? E Jesus diz assim: pois chegará um momento, e realmente a hora é agora, é esse momento que nós estamos vivendo. E quando sereis espalhados, cada um para a sua família. Olha só, vai acontecer um momento, né, que vocês serão espalhados cada um para a sua família. Eu observando esse contexto, essa palavra hoje, eu consigo perceber o que aconteceu hoje nesse mundo. Houve uma crise epidêmica, né, na Terra, e que isso não é uma coisa anormal, é normal porque durante a história já aconteceu isso na Europa, durante os anos, né, essas epidemias. E interessante que essa pandemia que estamos vivendo hoje, ela fez com que essas palavras de Jesus se cumprissem hoje, né? Que ela espalhou cada um para a sua família. Onde nós estamos hoje? Hoje estamos dentro das nossas casas, estamos dentro das nossas famílias hoje. E Jesus vai mais adiante. É uma palavra de reflexão esse evangelho, né? E vós me deixareis sozinhos. E essa palavra aqui eu acho interessante, que toda vez que acontece, a gente percebe na história que toda vez que acontece isso, a gente percebe que a nossa vida cristã, ela não está
como deveria estar? Eis aqui uma pergunta. Mas o que é, Padilha, a vida cristã? Resume-se a vida cristã. Resume-se em ter esse relacionamento direto com Deus. É isso que Deus quer. Ter esse contato com Deus, né? Ter essa fé em Deus. Então, e interessante que quando a gente faz uma observação da narrativa histórica bíblica e do mundo, a gente percebe que em todos os momentos, em todos os momentos, que houve uma dificuldade, uma tribulação a nível mundial, é um momento que não somente os cristãos, mas várias pessoas se chegaram a Deus. E esse é o tempo realmente, e eu creio, e eu já olhei várias mensagens em redes sociais e pastores, né? E vocês podem observar que existe um tema central em todas essas mensagens. O tema central de quase todas essas mensagens é o quê? É se voltar a Deus nesses momentos difíceis. Então isso realmente é uma coisa divina. É o tempo, sim, de se voltar a Deus muito mais. E lembrar vocês que esse tempo, todos esses tempos proféticos que Deus permite que isso aconteça, também por trás sempre dessa mensagem de vida, é uma mensagem de preparação para o povo de Deus. De preparação, porque um dia isso vai acabar, isso vai terminar. Então Deus sempre tem preparado o seu povo para esse momento. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra para vocês. Reflitam bastante sobre isso. Aproveitem esse tempo que nós estamos em nossas casas, nossas famílias aqui, como diz esse texto aqui, ó. E ver realmente, como diz aqui Jesus assim, ó, e vós me deixareis sozinhos. Se realmente nós já tínhamos deixado Cristo sozinho, se ele realmente fazia parte da nossa vida ou não fazia. Porque a família é o maior exemplo disso. No final das contas, quando tudo não está bem, o lugar mais seguro para nós estarmos é na família. E Deus aqui vai mais longe, diz, a família da igreja, da fé, é o lugar mais seguro e mais importante. É estar na presença de Deus é mais importante. E o texto diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Jesus falando que Deus já preveniu isso sempre sobre esses acontecimentos. Por isso que eu disse, isso aqui não é uma novidade. E aí ele diz: eu preveni esses acontecimentos para que em mim o quê? Tenha paz. Olha só que interessante. Eu já preveni vocês, eu falei tudo o que ia acontecer para quê? Para que vocês tenham paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos acalmar, não vamos nos apavorar com aquilo que a gente não sabe que vai acontecer amanhã ou depois. Vamos buscar as palavras de Deus, as palavras que Cristo nos deixou, porque ali nós vamos encontrar paz. E o texto mais adiante diz assim, ó, nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, na minha tradução. Eu venci o mundo. Amém? Temos que ter fé e ter coragem. Mas essa nossa fé e coragem, ela tem que estar aonde? Nessa palavra de Jesus. Na paz de Jesus. Amém? Fora dessa palavra de Jesus, nós não vamos ter fé e não vamos ter coragem. Todas as pessoas cristãs e não cristãs que estão apavoradas, que estão amedrontadas no mundo, é porque elas não estão firmadas na paz de Jesus. Porque Jesus disse, se vocês firmarem na minha paz, vocês vão ter fé e coragem, e aí eu venci o mundo, Jesus disse, vocês vencerão também. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Reflitam nela. E eu quero deixar aqui esse tempo que nós estamos vivendo,
Esse tempo parece que é aquele tempo que o povo hebreu viveu quando estava no mundo no Egito. Lembrem dessa narrativa histórica? Lembra desse fato lá de Gênesis 12, aonde as pragas de Deus atingiram o Egito, e a última praga, qual que era? Era a praga que ele ia ferir os primogênitos da terra. E o que Deus fez com que seu povo fizesse? Ele fez naquela época que seu povo se recolhesse cada família para suas casas e ficassem lá dentro. E além de ficar lá dentro, eles tinham que ter o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Porque o momento que a morte passasse pelo mundo da época, as únicas casas que não seriam atingidas eram as casas que estavam com a paz de Cristo nelas, que era o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Eu quero deixar essa palavra com vocês. Aproveite esse tempo que vocês foram espalhados, cada um para as nossas famílias, que nós estamos hoje vivendo. Mas que cada família venha comungar o cordeiro nas nossas casas. Lembre do cordeiro de Deus. Lembrem do cordeiro todos os dias na mesa da casa das vossas famílias. Compartilhe o Cristo vivo nas vossas casas. Porque esse sangue é o sangue que vai nos guardar e vai nos proteger e vai nos dar paz. Eu quero aqui deixar essas palavras, agradecer aqui essa oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, tenham fé e coragem. Não fiquem apavorados. Não fiquem inquietos. Porque Deus vai guardar todos nós. Ele vai mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, irmãos. Amém? E que Deus nos use, a todos nós, para aqueles que têm necessidade, e que Ele use, capacite nós, para que nós venhamos atender a necessidade dos santos, como diz Romanos 12. Porque é nós que temos que fazer isso. Porque no mais Ele vai nos guardar. Em nome de Jesus. Deixe essas palavras. Amém.